Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O futuro é mesmo imprevisível. Quem poderia imaginar que enfrentaríamos uma pandemia capaz de impactar tantas áreas ao mesmo tempo, mudando de uma hora para outra a forma como praticamos, entendemos e ensinamos o direito? O fato é que o futuro chegou para nós. Talvez de uma forma prematura, ou quem sabe, era aquele empurrãozinho que estávamos precisando para podermos avançar mais rápido. O que antes era impensável, audiências, julgamentos e reuniões por videoconferência, hoje faz parte do novo normal, que está exigindo dos profissionais do direito uma adaptabilidade às novas mentalidades, habilidades e tecnologias. Para entender melhor sobre o futuro do direito após a pandemia, eu conversei neste episódio com Bernardo de Azevedo. Ele é advogado, professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Fevale, membro do Teach the Future, movimento futurista global que prepara as novas gerações para as mudanças, cofundador da Futurídica, uma edtech que prepara estudantes e advogados para o mercado jurídico do futuro, pesquisador de direito, inovação e novas tecnologias, idealizador e coordenador do grupo de pesquisa Visulol, além de autor de livros e artigos jurídicos. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player de podcast favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Bernardo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu acho que esse momento é um momento muito propício, para a gente começar a explorar um tema que é o futuro, o futuro da nossa profissão, o futuro do direito. A gente está vendo agora que, mais do que nunca, a importância de se pensar no futuro. Vamos começar com uma reflexão que a princípio pode parecer meio boba, assim, mas eu acho que é interessante para a gente contextualizar a nossa conversa e expandir um pouco os nossos horizontes de que por que é tão importante assim a gente estudar o futuro, especialmente agora para o direito. Perfeito. Gustavo, antes de mais nada, um prazer especial estar participando do podcast. Vim acompanhando o teu trabalho, acompanhando aqui as diversas conversas com profissionais qualificados, que trazem vários olhares. Então, um prazer especial para mim estar podendo participar aqui e te agradeço imensamente o convite. Eu gosto sempre de trazer uma questão que, alguns anos atrás, eu li um livro transformador, intitulado O Paradoxo do Tempo. É um livro escrito pelo professor Philip Zimbardo, que é o mesmo aquele que participou e conduziu o famoso experimento prisional em Stanford. E ele nos mostra nesse livro que todos nós temos referenciais temporais que nos ajudam a dar ordem e coerência a todas as coisas ao nosso redor. Então essas perspectivas temporais, elas influenciam os nossos pensamentos e moldam as nossas decisões todos os dias. E o mais interessante é que tudo acontece sem que nos demos conta, de forma então inconsciente. E ele nos fala no livro que existem pessoas com perspectiva temporal orientada para o passado, que tomam decisões baseadas nas memórias, nas experiências que vivenciaram. Existem pessoas com perspectiva temporal orientada para o presente, que tomam decisões baseadas somente na situação imediata, somente naquilo que os outros estão fazendo ou sentindo naquele momento. E existem pessoas com perspectiva temporal orientada para o futuro, que buscam antecipar as consequências e analisar a relação custo-benefício de suas decisões. O interessante é que cada perspectiva temporal tem seus prós e contras, mas a perspectiva temporal orientada para o futuro, ela nos oferece uma série de benefícios, oferece uma série de benefícios para aquelas pessoas que a exercitam. E uma série de estudos demonstram que quanto menos as pessoas pensam em suas vidas futuras, menos elas vão estar inclinadas a fazer escolhas que beneficiem o mundo a longo prazo. E outras pesquisas também sugerem que pessoas que não pensam sobre o futuro, elas votam com menos frequência, elas procrastinam as suas tarefas, elas são mais propensas a abandonar os estudos e a apresentar uma menor resiliência quando enfrentam e quando lidam com obstáculos difíceis. Então, a falta de reflexão sobre o futuro, ela pode trazer consequências profundas, tanto em nossas vidas pessoais quanto em nossas vidas profissionais,
além de prejuízos assim, sob uma perspectiva de um bem-estar coletivo. Então, não à toa que organizações como a Teach the Future e o Institute for the Future vêm propondo desenvolver hábitos de pensamento futuro, ou seja, nós precisamos estimular a capacidade de imaginar como as nossas vidas poderiam ser diferentes, desenvolvendo o pensamento futuro, inclusive no direito. E uma frase que sintetiza bem essa ideia, que eu gosto sempre de trazer, é do escritor de ficção científica Philip Dick, que ele diz que o futuro muda porque você olhou para ele, e isso muda todo o resto. Então, eu estou convencido, dentro dessa perspectiva, de que nós precisamos cada vez mais estudar o futuro, adotar uma perspectiva temporal orientada para o futuro, porque tudo vai mudar quando nós fazermos isso. E tudo muda, de fato, quando a gente começa a pensar mais sobre o futuro. E a Futurídica, que é uma edtech que eu sou fundador e nós vamos lançar agora oficialmente nos próximos dias, se propõe justamente a trazer esse olhar de preparar os estudantes e advogados para estudar o futuro, adotar uma perspectiva temporal orientada para o futuro, para que nós possamos, então, se preparar cada vez mais para o mercado jurídico do amanhã. Qual que é a sua visão sobre nós profissionais do direito? Você acha que a gente tem essa deficiência, que é possível a gente conseguir isso, pelo menos em questões de mercado e futuro de profissão? Porque assim, eu acho que, querendo ou não, meio que no dia a dia, a gente já tem um pouco já faz esse exercício, por mais que a gente às vezes não se dê conta porque a gente está lá o tempo todo trabalhando com isso, a gente já faz um pouco esse exercício de futurismo, né? De quando um cliente vem, te procura e fala assim, mas eu posso ganhar, eu posso perder essa causa. Você já está ali pensando, tentando prever alguma coisa. Quando você vai fazer um contrato, você já está pensando ali o que pode dar de errado, que cláusula que você tem que ter, as situações que podem acontecer. Então, a minha visão, pelo menos, não sei se você concorda, é que no dia a dia da profissão, assim, a gente até já faz um pouco esse exercício, mas quando é para expandir isso para o direito como um todo, o nosso futuro como profissional, e aí saindo das questões jurídicas mesmo, a gente já tem um pouco de deficiência nisso. Você concorda com isso? Não, eu concordo perfeitamente. Eu até recentemente escrevi um artigo trazendo esse olhar de que todo advogado, toda advogada é, assim, de certo modo, um futurista, né, uma futurista. E por que eu digo isso? Porque exercer a advocacia, né, exige de nós, enquanto profissionais, uma certa dose de antecipação de cenários futuros. Então, o ouvinte até pode estranhar um pouco essa afirmação, acreditando até que não faz muito sentido, mas vamos pensar assim juntos por um instante a rotina de um profissional, né? Então, durante aquele atendimento inicial, ou seja, naquela primeira reunião com o cliente geralmente nos traz uma série de questionamentos, né, uma série de perguntas sobre o caso concreto. E alguns desses questionamentos, quando não a maioria deles, envolve em boa parte uma projeção, né, o futuro propriamente dito. Ele vai perguntar, é possível ganhar o caso, doutor? O que vai acontecer se eu não ajuizar essa demanda? Eu corro risco, de alguma forma, de perder esse caso se eu não entrar com a ação o quanto antes? Quanto tempo vai durar o processo? Então, questionamentos como esses, eles são comuns em reuniões, essas reuniões preliminares, e cabe a nós, enquanto profissionais, tentar responder essas questões da melhor maneira possível. E para responder esses questionamentos, geralmente nós nos valemos da nossa experiência. Nós relatamos um ou mais casos exitosos que nós tivemos, né? Nós podemos também citar alguma jurisprudência, algum julgado de algum tribunal que guarda a identidade da matéria com aquele caso que o cliente está nos trazendo. E nesse tipo de resposta nós vamos estar, então, antecipando um cenário futuro. Nós vamos estar baseando as nossas respostas numa decisão que nós acreditamos que naquele caso concreto se amoldaria perfeitamente. Então, durante esse atendimento inicial, o advogado, ele não necessariamente está prevendo o futuro, mas ele está lendo os sinais, ele está apresentando cenários hipotéticos. E o detalhe mais importante, Gustavo, é que esse exercício de imaginação ele é fundamental, na minha opinião, para o trabalho do advogado, pois a partir dele o profissional ele consegue tomar decisões com mais eficiência no presente e se preparar para aquilo que pode acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, conforme a condução do processo. Então, ainda que muitos profissionais não pensem a respeito disso, a antecipação de cenários e esse juízo de prever
os possíveis resultados, ele faz parte da rotina do profissional. Então, ao se reunir com o cliente, o profissional vai estar cogitando futuros possíveis e prováveis para o desfecho daquele caso narrado. Então, durante a conversa com o cliente, nós vamos estar antecipando o tempo de dedicação, por exemplo, a possível duração do processo e, consequentemente, isso vai até nos orientar no momento de cobrar os honorários. Então, para resumir, o profissional ele vai estar a todo momento vislumbrando as estratégias defensivas que podem ser aplicadas naquele caso concreto, para então aconselhar o cliente como ele deve agir, se dessa ou daquela maneira. Então, resumindo, a advocacia tem sim um quê de futurista e todo advogado, na minha concepção, é um pouco futurista nesse aspecto particular. E por que você acha que nós somos tão ruins assim, né? Nós somos tão bons e até então a gente nem tinha tido consciência disso, a gente pode até falar um pouco mais pra frente também, até chegar nessas novas ferramentas de jurimetria e analytics, a gente não tinha consciência de que a gente era bom para prever um pouco o futuro, né, para as questões jurídicas, mas pro outro lado, as questões mais de profissão, de como que vai ser o direito, que tecnologias que a gente vai utilizar, como que a gente pode otimizar as coisas, como que a gente pode inovar, para esse lado eu acho que a gente é bem deficiente, né, nessa questão. Por que você acha que a gente é bom de um lado e tão ruim do outro lado? Perfeito. Bom, me parece que as faculdades pecam nesse aspecto, né, de não nos preparar para o futuro, e faltam assim disciplinas que tragam esse olhar. Por exemplo, até eu escrevi recentemente sobre a possibilidade de nós trazermos cadeiras de tendências em serviços jurídicos, trazendo um olhar das soluções tecnológicas já existentes no mercado e que possam ajudar os profissionais da advocacia, então, a se prepararem cada vez mais, a eventualmente montarem sua própria startup, trazerem esse olhar das soluções tecnológicas para aprimorar a advocacia como um todo. Então, as faculdades pecam nessa preparação propriamente dita. Então, os advogados são deficientes nesse ponto. E acaba que, na prática, nós acabamos focando muito em fechar o nosso contrato de honorários, fazer o trabalho propriamente do caso concreto, e não tendo esse olhar assim que envolve enxergar a tecnologia como uma oportunidade, enxergar soluções tecnológicas como válidas para o nosso trabalho e também pensando sobre essa perspectiva do que pode acontecer amanhã a partir de todas essas realidades. O que acontece, então, muitas vezes é uma falta de preparação dos profissionais já na faculdade, com disciplinas práticas deficitárias e também esse olhar das tendências propriamente ditas que não são dadas, no meu entender, pela faculdade de Direito. Você mencionou aí os advogados, mas na minha visão também isso não fica só restrito aos advogados. O que você acha? Porque juízes, promotores também, eu acho que tem a mesma dificuldade, né? Claro, a faculdade é a mesma e você apontou aí o problema raiz, mas eu acho que isso acaba alastrando para todo mundo, né? A gente está vendo que essa deficiência está sendo trazida à tona agora para a gente trabalhar em cima dela e nós estamos nos beneficiando muito, né, dessa nova realidade 4.0 aí do direito. E isso, as ferramentas têm um papel muito importante, né? Principalmente nas questões de dados que estão muito em voga agora, né? A gente não cansa de falar que os dados são o novo petróleo e a gente está tendo acesso a novas ferramentas que podem ajudar a gente a prever o futuro dos casos, né? Das matérias jurídicas. Como que hoje o advogado ele consegue lidar com essas tecnologias? Perfeito. Não, eu concordo que não só os profissionais de advocacia, mas também os profissionais como todo, vamos pensar, todos os estudantes que se formam, que vão seguir as suas carreiras, eles carecem também da mesma deficiência de ter todo esse olhar voltado para o potencial das soluções tecnológicas e para como isso pode impactar a profissão. E desculpa te interromper, até porque eu lembrei de um artigo interessante, que é até do seu site, que você coloca lá que acho que em 1929, não sei, se não me engano a data, um juiz ele teve a sentença dele anulada porque ele resolveu datilografar a sentença. E as sentenças elas tinham que ser feitas à mão, esse juiz ele inovou assim para a época completamente, falou, não, vou datilografar a minha sentença aqui, e a sentença dele foi anulada, né? Então, assim, só mostra hoje a gente olha para um caso desse e acha graça, né? Mas na época, um pequeno ato desse juiz aí, que pra gente hoje não é nada, foi uma revolução total, né? Com certeza, e esse case até eu compartilhei, o pessoal
achou muito curioso, né? Sobretudo porque pela grande, o que demonstra como as coisas mudam rápido, né? Então, naquela época, o profissional precisava, não poderia usar essa tecnologia para fazer a sentença, e hoje é algo tão comum, tão banal, que nós nem nos damos conta. Mas dentro dessa perspectiva, até pegando o gancho da tua consideração anterior ali sobre essas ferramentas novas que nos permitem até, vou colocar com todas as aspas aqui, antecipar o futuro, né? Eu tenho acompanhado de perto o cenário brasileiro de Lautex Legaltex, e até o momento eu já entrevistei mais de 40 cofundadores para o meu site, tudo para entender assim as soluções tecnológicas que o mercado está oferecendo para aprimorar o setor jurídico. E dentre essas diversas categorias existentes de Lautex Legaltex, sem dúvida se destacam as de jurimetria e legal analytics, né? Então, embora até a pesquisa recente tenha demonstrado que a maioria dos advogados do escritório de advocacia ainda não use essas ferramentas, nós estamos caminhando cada vez mais para a cultura data-driven, né? Ou seja, baseada em dados. Então, a profissão, o direito como um todo e a advocacia está cada vez mais caminhando para esse cenário baseado em dados. E as soluções tecnológicas hoje existentes no mercado, elas oferecem inúmeros benefícios, mas conectando com um olhar futurista aqui da nossa conversa, elas oferecem, sem dúvida, um enorme potencial de antecipar cenários com maior exatidão, né, com maior acurácia. Então, algumas das soluções tecnológicas já existentes hoje no mercado, elas ajudam os advogados e advogadas na tomada de decisões. Então, com elas, os profissionais podem pesquisar rapidamente sobre a matéria narrada pelo cliente e coletar dados para decidir como atuar naquele caso concreto. Quais serão as estratégias adotadas, quais serão as teses defensivas levantadas, tudo a partir, então, dessas ferramentas de jurimetria. Então, vamos imaginar um seguinte cenário, que o cliente chegue no escritório, narre o caso que motivou ele a procurar os seus serviços. Então, com uma ferramenta como essa, tu pode, em questão de segundos, minutos ali, inserir algumas informações e em poucos instantes já saber a probabilidade que aquele cliente tem de perder o caso concreto ou perder ou ganhar aquele caso concreto caso venha a ser ajuizado, por exemplo. Então, algumas ferramentas nos mostram o histórico de decisões dos juízes, as linhas argumentativas que têm mais êxito conforme o tipo de demanda, mostram também as provas judiciais que são mais aceitas pelos magistrados em demandas específicas e assim por diante. Então, o potencial ele é muito amplo, né, e nos permite, com todas as aspas aqui possível novamente, prever o futuro, né, antecipando os cenários para que a gente possa, então, nos tornar profissionais cada vez mais assertivos e nos destacando, assim, entre a concorrência. Você acha que essas tecnologias, né? É claro que a gente ainda está na infância ainda dessas tecnologias aqui no direito, né? Ainda tem muito para se evoluir, até por culpa dos dados, enfim, a gente não tem parametrização, a gente já discutiu isso em vários outros episódios, especificamente até sobre jurimetria, já faço o gancho aqui indicando o episódio do Caio da Data Lawyer, que a gente conversou muito sobre jurimetria. Isso é hoje efetivamente viável para escritórios assim, pequenos, médios e advogados autônomos, ou acaba, às vezes, pelo custo, sendo uma coisa inviável e ainda vai demorar um pouco para que isso seja adotado de forma massiva assim, no mercado? Perfeito. Bom, pelo que eu tenho conversado com as startups e também testado propriamente as ferramentas, né, eu até tenho um quadro no meu site chamado Playtest, que eu experimento na prática o dashboard das ferramentas, eu testo as funções e depois explico essas funções todas para os leitores. Então, do que eu tenho verificado, todas elas são um custo muito acessível, tanto para pequenos escritórios como grande mais ainda, né? Mas elas nos permitem, então, assim, com um valor mensal, muitas vezes, ter acesso a incorporar vários processos para que a gente possa fazer a pesquisa. Tem uma startup aqui chamada Jurimetria Neural, que é aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que ela é focada muito no ramo de seguros. Ela nos permite, então, inserir o número do processo e em poucos segundos a gente já sabe o perfil daquele magistrado que vai julgar o caso, a gente já sabe quais teses defensivas podem ser levantadas que já deram certo em casos similares, a gente sabe quais provas judiciais, quais teses podem ser trazidas, tudo baseado, então, apenas na inserção dos processos. Tudo porque, claro, eles fizeram um trabalho de formiguinha, né, por muito tempo, alimentaram
essa plataforma, mas ela é muito acessível e tem outras também, tu mencionaste aí o Caio também, que já testei a Data Lawyer Insights ali, a plataforma deles, muito fácil, muito acessível de mexer. Então, o custo hoje em dia ele é muito acessível, né, para os escritórios. Então, basta tomar a iniciativa de querer testar a ferramenta, ver quais delas são mais apropriadas para os processos, né, para as causas que atuam, porque algumas vão ter um recorte na área de seguros, outras vão ter um recorte na área trabalhista, outras vão ser um pouco mais amplo. Então, testar as ferramentas na prática, ver qual funciona e colher os resultados que advêm delas, né? É isso aí. Então vamos fazer agora, para quem está ouvindo a gente, um exercício de futurismo e dentro desse exercício vamos tentar pensar quais são as áreas de fora do direito que vão ter maior impacto no direito, né? A gente já está vendo que tem muita coisa, muitas outras áreas, por exemplo, estatística, chegando aqui no direito, fazendo jurimetria, legal analytics, o design, trazendo legal design, tecnologia propriamente dita, né, com inteligência artificial, etc. Quais são as áreas que você acha que são mais promissoras e que vão ter esse maior impacto no direito? Excelente. Eu particularmente acredito que o design vai ser uma das áreas que mais vai impactar o direito nos próximos anos. Já está impactando, mas eu acho que vai cada vez mais se incorporar com o direito, né? Hoje eu tenho estudado muito, com bastante profundidade, as técnicas de Visual Law e Legal Design e vejo que elas têm muito potencial de transformar o direito nos próximos anos. Então, os elementos visuais eles vão ter muito impacto e vão poder transformar o direito e, sobretudo, na minha convicção, a própria atividade jurisdicional pode ser aprimorada por meio dos elementos visuais. Isso porque, de uma forma geral, a nossa comunicação jurídica, né, ela é ainda muito travada, né? Os profissionais usam muitas citações doutrinárias, muitos julgados para fundamentar seus pedidos e quando está claro que os juízes não leem todas as petições. Nós temos aí tivemos quase 80 milhões de processos, né, segundo dados do CNJ, mais ou menos 21 mil juízes para apreciar tudo, então humanamente impossível apreciar com qualidade todas essas demandas. Então o Visual Law surge como uma maneira de reinventar a comunicação jurídica, de combinar vídeos, infográficos, fluxogramas, storyboards e outros elementos visuais para tornar então o direito mais claro e compreensível. Então eu vejo muito potencial de o design se conectar cada vez mais com o direito. Eu também acho muito legal isso que o design está fazendo agora com o direito realmente tem um impacto muito grande, assim que as pessoas, né, muitas já começaram a entender e todo mundo começar a entender que não é só colocar uma fontezinha bonitinha, um desenhozinho legalzinho e que tem todo um pensamento, uma metodologia por trás disso e os impactos que isso faz, né, eu acho que também realmente é muito promissor. E a gente tem a tendência de pensar só do lado de cá, né, do lado de quem está advogando, do lado do cidadão, mas a gente já entrevistou pessoas também do lado de lá, do lado do Poder Judiciário aqui no podcast, e da mesma forma com que nós estamos utilizando tecnologia para tentar atingir determinados pontos, eles de lá também estão usando. Então, hoje já se tem tecnologia disponível para magistrados e para promotores, que você pega lá uma petição de 50 páginas, a inteligência artificial lê aquilo e resume em uma página. Então, isso que a gente acaba fazendo no dia a dia, eu vou fazer um pedido de indenização por danos morais, vou colocar lá, vou citar o artigo 5º da Constituição, tipo assim, não é possível, né? Pode parecer uma besteira, mas multiplica isso pela quantidade de casos, todo mundo tá cansado de saber do artigo 5º, da indenização por danos morais, violação à honra e imagem, não precisa colocar, né? Então a gente acaba, para tentar mostrar que foi bem fundamentada, que foi estudada a petição, acaba extrapolando isso aí, prejudicando a própria prestação jurisdicional mesmo, né? E eu acho que o design tem um papel importantíssimo nisso, para simplificar, para agilizar o trâmite processual, para engajar o cidadão e a pessoa que teve o seu direito violado ali. Então eu concordo com você que esse papel vai ser fundamental e a tendência é só ampliar mesmo. E só fazendo um gancho também, Gustavo, nós estamos agora conduzindo a primeira pesquisa nacional sobre Visual Law no Poder Judiciário. Então vai ser uma investigação bem ampla que a gente quer justamente entender como os magistrados e magistradas brasileiras pensam a respeito de elementos visuais em petições. São eles favoráveis, são eles contrários? Então é um grupo de pesquisa formado por mais de 100 pesquisadores e nós vamos agora abranger primeiramente a Justiça Federal e no segundo momento a Justiça Estadual para entender se há resistência ou se há aceitação por parte dos julgadores em relação aos elementos visuais. Então, a pesquisa que em breve vai estar disponibilizada ao público
e vai ser muito legal aí poder saber como o judiciário enxerga esse tema propriamente dito. Muito legal. E isso que você fez aí é uma iniciativa sensacional, porque é justamente esse a metodologia do design, né? Não adianta nada a gente só fazer, achar que fica legal, colocar as petições, fazer essas coisas, utilizar esses elementos visuais, sem ter o feedback da parte de lá, né? Tá efetivo? Vocês estão gostando? Tá ajudando? Tá atrapalhando? O que pode melhorar? Então, essa iniciativa sua é muito legal mesmo. E a gente tá vendo que a pandemia, ela acelerou o futuro do direito, assim, sei lá, 5 anos, 10 anos, não sei. A gente tá utilizando, nós fomos obrigados a utilizar coisas e a construir coisas que talvez demorariam esse tempo todo para chegar. Você já assistiu algumas palestras suas e você cita o livro do Alvin Toffler, que é o Choque do Futuro, né? Que é um livro antigo, lá da década de 70, que ele fala justamente isso, a desorientação das pessoas quando tem um futuro que ele chega prematuramente, que é isso que a gente está vivenciando com essa pandemia, né? A gente tinha aí um futuro para ser construído ao longo dos anos e, de repente, esse futuro chegou de uma hora para outra. Acontece esse choque do futuro. Como que você está vendo a nossa reação e a reação de todos os lados, dos profissionais, advogados, poder judiciário, clientes? Como que está a sua percepção sobre esse choque do futuro que a gente vivenciou? Perfeito. Vivenciou não, né? Desculpa, nós estamos vivenciando ainda. Experimentando. Exatamente. Esse conceito de choque futuro, ele é muito importante, né? E realmente é um conceito final da década de 60, que ele sintetiza justamente isso, né? Uma esmagadora tensão e desorientação que surge quando nós somos sujeitados a um excesso de mudanças em tão pouco tempo. E claro que ele se referia naquela época às mudanças da época, mas é perfeitamente possível transportar esse conceito para o momento presente, né? E uma maneira muito didática de entender o choque do futuro é comparando ele com o choque de cultura, né? O choque cultural. Quando nós viajamos para outro país, normalmente nós temos aquela sensação de estranhamento, né, daquela cultura, daquela nova região. Eu dou um exemplo aqui, até dei um exemplo na palestra, quando eu viajei para Buenos Aires, eu estranhei o fato de que no mercado eles não disponibilizam aquelas sacolas plásticas, né, para a gente colocar as compras. Onde eu moro, aqui em Porto Alegre, nós temos no Zafra essas sacolas gratuitamente. Então, no momento que a gente termina as compras, o próprio caixa ali te auxilia a colocar aquelas compras nas sacolas. Então, lá em Buenos Aires, eu tive que descobrir como adquirir essas sacolas, porque eu estava com as compras ali sem saber onde colocar elas, né? E eram várias compras. Então, aqui eu tive, nesse exemplo, claro, meramente ilustrativo aqui, essa sensação de estranhamento, né? De uma novidade, uma situação que eu não estava acostumado. E o ponto fundamental é que no choque de cultura, que é esse exemplo aqui, a gente sempre tem a possibilidade de voltar para a nossa cidade, né, para as nossas origens, né, e voltar a ser tudo como era antes. Então eu posso voltar para Porto Alegre, e eu sei que no Zafra vai ter aquelas sacolinhas plásticas ali. E já no choque do futuro, nesse conceito do Toffler, né, nós não temos essa possibilidade, né, pois ele representa aquela absoluta desorientação trazida pela chegada prematura de um futuro do qual nós não podemos voltar ao status quo anterior, né? Então o conceito do autor ele pode perfeitamente ser adaptado à realidade de hoje, pois a pandemia ela está nos desorientando, ela está antecipando novos futuros, está acelerando novos amanhãs. Então diversos especialistas têm alertado que a pandemia funcionará como uma aceleradora de futuros assim mesmo plural, né? Porque as possibilidades são inúmeras, são infinitas, e o momento que nós estamos vivendo ele está acelerando a adoção de novas tecnologias em indústrias e setores que eram tradicionalmente avessos à inovação, como é o próprio caso do direito. Então, advogados estão adotando ferramentas tecnológicas para exercerem suas atividades, o poder judiciário acelerou da mesma forma a adoção, né? E tudo está acontecendo muito rápido, assim, sendo, por um lado, desafiador, mas, ao mesmo tempo, trazendo inúmeras possibilidades, inúmeros potenciais para aqueles que possam aproveitar esse cenário. E quais tecnologias que você acha que a gente está usando agora e quais mudanças que elas vão ser incorporadas na nossa prática jurídica, né? Porque agora a gente está vendo que a gente está fazendo audiência virtual, despacho, sustentação oral, tudo virtual. O que você acha que a gente veio para ficar mesmo, que não vai ser só uma coisa temporária? Porque nessa aí a gente acaba percebendo
algumas coisas, porque o direito, né, ele vai muito por ritos, né, e fluxos. A gente consegue perceber que algumas coisas nesse fluxo e nesses fluxos, eles poderiam ser melhorados, né, e às vezes não tinham nem necessidade de acontecer, ou podem acontecer de uma outra forma. O que você acha que a gente vai mudar depois que passar isso? Perfeito. Eu acredito assim, em relação às audiências virtuais, que é um tema bastante polêmico, eu até escrevi recentemente sobre isso, trazendo algumas possíveis trapaças assim do ponto de vista das testemunhas e os cuidados a serem tomados, né? Então, tem é muito polêmico a questão relacionada à prova testemunhal, como conduzir a prova testemunhal em audiências virtuais, né? Dá espaço para muitas margens, de trapaço e tudo mais. Mas você acha que isso é efetivamente um problema mesmo, assim? Porque a gente já sabe que a prova testemunhal ela é uma prova, né, muito falha, enfim. E essa questão de orientar testemunhas, falar o que elas têm que elas têm que dizer para beneficiar uma parte, isso aí é uma coisa que já vem sendo praticada e a gente sabe disso, os juízes sabem disso e acaba se fazendo vista grossa só quando é uma coisa muito absurda que as pessoas, né, que são tomadas as medidas legais que deveriam ser a regra, né, e acabam virando exceção. E eu fico pensando assim, por um outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso inclusive ouvir testemunha dentro, né, é a prática ouvir testemunha dentro dos escritórios de advocacia. Você acha que isso vai realmente ser um problema ou não? Pelo fato desse histórico da prova aí, assim, o impacto nem é tão grande como ele poderia ser. Eu acredito que tem que ser tomado alguns cuidados, né? Porque a prova testemunhal ela acaba orientando grande parte das decisões judiciais, né? Então são fundamentadas e embasadas em prova testemunhal. Então aqui tem que ter um cuidado redobrado, porque ela normalmente já é passível de crítica, né? Propriamente dito, porque tem essa possibilidade de orientação de testemunhas e tudo mais. Agora os profissionais têm que ter um cuidado redobrado, porque tem essas possibilidades que eu mencionei ali no texto, que é aquela possibilidade de a pessoa estar seguindo um script, por exemplo, né? Uhum. E na audiência presencial, nunca seria permitido que uma testemunha lesse um texto, por exemplo. E aqui na nossa dinâmica, nossa conversa aqui, eu poderia estar lendo todas as respostas aqui, e tu, por exemplo, não saberia dizer, né? Uhum. Então, a mesma dinâmica se apresenta lá, dependendo de onde a testemunha está olhando, ela está olhando para um lado, assim, que parece que ela está olhando para a câmera e não é, né? Pode ter um teleprompter lá e ela está lendo o script, exatamente, não dá nem pra pode ver, estar né? seguindo o script e, claro, vai da condução do próprio profissional saber fazer perguntas mais incisivas que desnorteia a testemunha propriamente dito para que ela não siga aquele script. Então tem que ser alguns cuidados aqui, mas eu não vejo de todos mal não as audiências virtuais. Eu acho que para muitos casos em que tem a possibilidade de acordo podem ser resolvidas perfeitamente ali, né, sobre a dinâmica, né, em vez de fazer longas travessias, longas viagens para uma audiência, a gente pode solucionar muitos casos por meio das audiências virtuais. Então eu vejo ela com bons olhos, fazendo apenas essa ressalva, esses cuidados necessários em relação à prova testemunhal. Mais para aprimoramento, né, do método mesmo, né? Exatamente. Já em relação ao júri virtual, por exemplo, que é um outro debate que muitos colegas, inclusive criminalistas, têm trazido, eu não vejo possibilidade, né, de substituir o plenário por algo virtual, né? Eu acho que não teria como ser viabilizado. Claro que está em pauta se isso realmente vai ser proposto, porque, a princípio, a redação ali da resolução do CNJ ali não ficou muito claro se era de fato o júri totalmente virtual ou só uma parte deles, então tem até pontos de divergência nessa análise da resolução, e então tem várias questões envolvendo o júri virtual que, na minha concepção, não poderia ser realizado de forma virtual, tem que ser realizado de forma presencial, até pela liturgia, pelas questões inerentes ali à própria narrativa, né, a atuação dos atores, os jurados, né, a questão eles não terem qualquer comunicação com o meio exterior, não poderem ler alguma notícia. Imagina o jurado durante ali vendo o júri na internet, é que ele vai lá e pesquisa mais questões sobre a pessoa que está sendo julgada. Então, tem alguns pontos favoráveis, alguns pontos não favoráveis que tem que ser analisados caso concreto, mas em relação aos júris, eu realmente não vejo potencial de isso ser digitalizado, né, funcionar de forma virtual. Já em relação às audiências, algumas delas sim, sobretudo essas relacionadas a acordos.
E o que você acha do trabalho remoto, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas agora estão trabalhando remotamente e agora estão surgindo também reflexões, né? Você tem o time dos que adoram trabalho remoto e fariam isso pro resto da vida e aquelas pessoas que não conseguem, que precisam ter mais contato, inclusive já saíram até algumas pesquisas falando de alguns problemas de produtividade e estresse, porque como a gente não, via de regra, a gente não era acostumado a trabalhar de casa e remotamente, é uma coisa também que a gente tem que evoluir, né? Não sei o que você acha, mas às vezes você tem aquela percepção de que você está trabalhando o dia inteiro e trabalhando muito mais do que você trabalharia normalmente no escritório, né? Então seria o caso de algumas soluções, de estabelecer determinadas rotinas, né? Com horários, enfim, algumas coisas para a gente tentar amenizar essa situação. Qual que é a sua visão sobre o trabalho remoto? Perfeito. Na verdade, em relação ao trabalho remoto, eu acho que cada pessoa tem o seu ritmo de trabalho e para algumas funciona, para outras não. Para mim, praticamente, eu simpatizo com essa modalidade, eu consigo produzir até mais do que produziria no escritório, porque muitas vezes o deslocamento até lá já se perde tempo, né? Ainda que eu moro em Porto Alegre, não tem tanto trânsito, agora imagino em São Paulo aí que deve ser, muitas vezes, esse deslocamento, pela experiência que eu tive, realmente, 1 hora, 2 horas, dependendo do horário. Então já se perde tempo no deslocamento e no trabalho remoto a gente tem a possibilidade de poder trabalhar a qualquer momento. Claro que isso é um problema também, porque a gente acaba, por não ter essa exigência de horário de iniciar muitas vezes, a gente acaba acordando um pouco mais tarde e seguindo horários que a gente não está acostumado. Então acho que vai muito do profissional, a adoção, e claro, né, os escritórios grandes têm que ajustar entre todos os funcionários, todos os colaboradores, como vão ser executados esses trabalhos, né? Eu vi aqui já alguns escritórios que aboliram completamente já o formato físico, né? Agora tomaram a iniciativa de ser 100% digital, virtual, e se funcionar bem, acho que está excelente, né? Agora tem que ser testado na prática. A futurista, até a Amy Webb, recentemente deu uma entrevista. Na concepção dela, ela acredita que o trabalho remoto ele não veio para ficar, né? Ele vai ser agora uma questão temporária, porque o ser humano ele é muito social, né? Sociável, ele precisa estar caminhando, trafegando, estar na rua. Então, na concepção dela, ela acredita que isso vai ser só um período agora, que um momento posterior as pessoas vão retornar normalmente à rotina do escritório. Só que em relação a isso, só o tempo realmente vai dizer como realmente os profissionais vão se portar. E as tarefas que a gente realiza hoje, o que você visualiza de alterações? O que a gente faz hoje que vai ser substituído por tecnologia? Olha, o atendimento aos clientes, né, acho que já está tendo agora nesses primeiros meses aí de pandemia uma pequena mudança cultural. Então, os clientes já estão acostumando com a ideia de atendimento online, né, isso que era algo até mesmo impensável muitas vezes, já está se transformando em algo cada vez mais rotineiro. Então, eu imagino que muitos profissionais vão focar muito nos atendimentos online em vez de grandes deslocamentos presenciais, né? Aliás, grandes atendimentos presenciais com deslocamentos, muitas vezes, de horas, até mesmo nesse sentido. Então, reuniões que seriam feitas, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, que eu precisaria me deslocar até lá por várias horas, eu posso fazer agora de forma online e talvez antes da pandemia isso não seria muito viável, né, porque a pessoa gostaria que tu estivesse lá no escritório. Agora já há uma maior aceitação desse tipo de reunião e ela pode ter o mesmo resultado que teria de forma presencial. Então é muito até curioso pensar sobre isso, mas é isso que eu tenho acompanhado, né, e tanto das experiências pessoais quanto de colegas, que está tendo uma maior adesão dos clientes nessas reuniões presenciais, clientes e parceiros estratégicos. Isso tem mudado. Então a forma como a gente vai se reunir com os clientes, a forma como nós vamos fechar os nossos contratos de honorários nesse formato virtual. E no dia a dia, assim, naquelas tarefas que a gente faz, de pesquisa de jurisprudência, elaborar um contrato, fazer um protocolo, o que você está vendo aí que teve um avanço? Em relação às ferramentas de jurimetria, apesar de eu ter trazido ali uma informação, né, até uma informação numa pesquisa que grande parte dos advogados não utilizam as ferramentas, eu tenho percebido agora nos últimos meses uma maior adesão essas ferramentas, né,
e, sobretudo, buscam uma pesquisa mais assertiva de julgados, né, precedentes, e possam ajudar os profissionais a tomar melhores decisões. Tem muitas plataformas aí já em construção e desenvolvimento que estão já trazendo vários tribunais, né, indexando informações de vários tribunais. Então, cada vez mais nós vamos ter essa possibilidade de, em vez de fazer a pesquisa no próprio site do STJ, do STF, por exemplo, a gente vai poder fazer essa pesquisa na ferramenta de jurimetria. Nós vamos ter resultados mais assertivos, mais acurados e ainda nos trazendo um potencial, uma probabilidade de perder ou ganhar aquele caso conforme as informações e os fitos selecionados, né? Então, essas ferramentas têm ganhado agora uma adesão maior. Alguns colegas que eu falei já estão agora começando a aderir, e eu acho que isso vai ser cada vez mais uma tendência, né? A questão relacionada à jurimetria e legal analytics. E agora, pensando, né, já fazendo esse exercício ainda aí de futurismo, a gente está sempre vendo o que pode ser feito para otimizar, o que pode agregar tecnologia, né? No começo tinha até aquela questão, a tecnologia vai substituir o advogado, aquela coisa toda que a gente viu que era só um sensacionalismo que não tinha nada a ver. Eu acho que é interessante a gente pensar o contrário. O que é, diante de toda essa tecnologia, de todas essas coisas que vão chegar e chegaram para ficar, muitas delas, quais são as tarefas realizadas pelos advogados que vão ser mais valorizadas ainda, né? Que a gente já fazia e vão ser mais valorizadas, porque é isso aí que a gente tem que apostar também, né? Exatamente, e até eu gosto muito de estudar assim, esse tema, a questão relacionada à inteligência artificial, também vinculada à automação e no sentido da perspectiva de tarefas, né? Porque assim, a questão da inteligência artificial geralmente é trazida como, né, explorada por matérias sensacionalistas, como uma perspectiva de que os robôs, as máquinas vão substituir os advogados no futuro. Mas um olhar muito didático que eu vejo é enxergar a advocacia não como uma profissão ampla, mas sim como uma profissão com várias tarefas ou atividades. Então tem um estudo muito emblemático até de 2013, né, pesquisadores da Oxford trouxeram ali um prognóstico de 47% das profissões nos Estados Unidos seriam automatizadas nos próximos anos. Só que esse estudo, que ele é considerado hoje talvez um dos mais importantes, ele é muito datado, né, se for pensar. Tanto sobre a perspectiva da própria evolução tecnológica, né, naquele tempo o Deep Learning e o Machine Learning não estavam tão avançado como hoje, como também da própria perspectiva do recorte que fizeram de profissões e não de tarefas. Então, basicamente, eles colocaram que as profissões seriam com mais potencial de ser automatizadas, baseadas na perspectiva da profissão propriamente dita e sem atentar para as tarefas daquela profissão. E eu gosto de enxergar a advocacia como conjunto de várias tarefas. Nós temos a tarefa de fazer a petição, pesquisar jurisprudência, fazer a sustentação oral, fazer as audiências e assim por diante. E quando a gente coloca, então, analisa a perspectiva da automação sob o olhar das tarefas, fica muito mais fácil compreender. Porque nós podemos colocar isso, até eu coloquei numa tabela recentemente num artigo, a gente vai ver que tem várias tarefas que são repetitivas e não exigem interação social e não exigem níveis elevados de criatividade. Essas tarefas, sim, podem ser automatizadas e os profissionais automatizariam essas tarefas e ganhariam mais tempo para executar outras. Agora, questões como fazer uma audiência, uma sustentação oral, né, fazer o plenário do júri, como eu mencionei antes, não há qualquer possibilidade de automatizar essas tarefas, porque elas exigem interação social, elas exigem criatividade do profissional. Então, quando a gente enxerga esse tema sob a perspectiva de tarefas e não da profissão como um todo, fica muito mais fácil compreender e ver qual, de fato, são as tarefas que a gente quer automatizar, porque são repetitivas, são rotineiras, cansativas, e quais tarefas a gente quer focar mais, porque vão nos trazer melhores contratos, melhores clientes e assim por diante. E você tem algum palpite de quais são essas tarefas e, eu não sei, talvez competências que vão ser mais valorizadas? Acredito cada vez mais a criatividade, cada vez mais a gente poder desenvolver ela, né? Seja para produzir novos serviços, novos produtos, mas também a criatividade combinada com a execução prática. Não adianta a gente ter várias ideias e não colocar em prática produtos e serviços. Então a gente pode, isso até eu respondi recentemente uma pergunta ali no meu Instagram, uma pergunta mais ou menos relativa, conectada a isso, e o que eu trouxe, assim, a criatividade é uma habilidade importante a gente desenvolver, mas tem que ser combinada com a prática. Então, eu penso agora, por exemplo, numa ideia de um novo produto, um novo serviço, eu tenho que colocar em prática,
eu tenho que testar aquele mercado se realmente vai ter pessoas que vão aderir àquele produto, àquele serviço. Então, para isso, a questão da execução, né? A ideia mais execução. Então, a criatividade é uma questão importante, o pensamento crítico, que envolve a gente saber fazer melhores perguntas, porque isso vai nos trazer melhores respostas, a gente vai poder ter mais potencial de desenvolver o nosso trabalho, né? Desenvolver teses defensivas melhores e assim por diante. Então, tem uma série de habilidades dessa nova advocacia que a gente pode desenvolver cada vez mais, que vão nos trazer melhores resultados profissionais e vão nos tornar profissionais cada vez melhores. Com relação ao ensino jurídico, como que você vê esse cenário depois que passar essa pandemia? Ao que tudo está apontando, a experiência de estudar em casa, por conta desse isolamento social, ela vai mudar a educação para sempre, né? E não é nem um, nem dois, mas diversos especialistas que apontam esse cenário e que estão convencidos que a educação jamais vai ser a mesma nesse mundo pós-pandemia. E o mesmo poderia dizer aqui em relação ao ensino jurídico. As nossas faculdades, eu já tinha mencionado antes, né, nas conversas aqui, elas pecam em muitos aspectos, né, não ensinam aspectos práticos da profissão. Eu lembro da minha cadeira de prática civil, penal e trabalhista, que a atividade era basicamente assistir uma ou mais audiências e depois, ao final da audiência, pegar a ata para comprovar e apresentar ao professor, né? E daí eu ficava pensando, o que eu realmente aprendi dessa experiência? Eu aprendi no máximo como acontece uma única audiência pontual, mas eu não tive uma participação ativa naquela audiência, né? E quando nós nos formamos ou decidimos advogar, seguir outras carreiras, a gente inicia completamente cruz nesse sentido, né? Sem experiência e sem qualquer ideia do que fazer. Então, além dessa não preparação para os aspectos práticos, as faculdades também pecam na preparação dos alunos para o mercado jurídico do futuro, né? E se não fizeram isso antes, Gustavo, me parece que é justamente esse o momento de se adequar à nova realidade, né? Os professores dos cursos de Direito, eles deverão ensinar os alunos a lidar com as ferramentas tecnológicas para sobreviver no mercado. No campo do direito, além de um ensino cada vez mais personalizado, que eu vejo, né? Os estudantes também deverão aprender novas metodologias para sobreviver nesse mercado jurídico futuro, né? Então, ainda que a pandemia cesse, os efeitos dela vão continuar e os currículos dos cursos de direito devem se adequar a esta nova realidade. E tem muita gente achando, assim, eu particularmente discordo um pouco dessa visão de que são aquelas pessoas que estão esperando a pandemia passar para que tudo volte ao normal e como seja antes, né? E a gente viu aí, está percebendo, e até a gente comentou sobre o choque do futuro, né? Que na verdade não é assim que vai funcionar a coisa, né? A gente está num período aí de transição para uma realidade nova. Não vai ter o passado, né? Vai ter esse novo normal que todo mundo está chamando, né? Como que você visualiza esse novo normal? Como que vai ser essa nova experiência? Justamente isso, né? Muitos profissionais eles estão esperando a pandemia cessar para que as coisas voltem a ser como antes, mas a grande questão é essa, que o velho normal, né, não existe mais. Então, a forma como as pessoas trabalham mudou, o local de trabalho mudou, os comportamentos dos clientes mudaram. Então, não há qualquer possibilidade de retornarmos ao status quo, né, anterior à pandemia. Então, por isso que, no meu entendimento, supor nesse cenário não me parece o mais correto. Nós devemos, sim, aceitar a crise e encontrar novas maneiras de fazer negócios que atendam às demandas atuais, né? Então, temos que enxergar a tecnologia como oportunidade, temos que ver o mundo com abundância, nos colocar sempre como aprendizes, porque a gente não sabe tudo e é preciso estar sempre nos atualizando, nos renovando. Então, quanto mais cedo nós internalizarmos isso, né, mais cedo nós vamos estar preparados para o futuro. Maravilha, Bernardo. E então, para quem ficou interessado nesses temas que nós discutimos aqui, tem algum material que você recomendaria? Eu convido quem está nos ouvindo aqui a acessar o meu site bernardoazevedo.com, que eu trago muitos conteúdos relacionados a esses temas, né, Advocacia 4.0, futuro do direito, o cenário de Lautex Legaltex, né, então muito conteúdo assim atualizado, sempre trazendo olhares multidisciplinares sobre esses temas do novo direito, por assim dizer. Então fica o convite para conhecer no site, lá tem muito material, e também podem me encontrar nas redes sociais, aí no Instagram,
no meu canal no Telegram também. Estou sempre à disposição e sempre trocando informações aí com quem me chama. Estou sempre à disposição para conversa e também para trocar informações. Então, Bernardo, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Obrigado, Gustavo, e até uma próxima. Um abraço. Até o próximo episódio, pessoal.